Apocalipse capítulo 20 fala de 1000 anos, a qual Satanás será preso, depois será solto por um pouco período de tempo. É essa passagem que eu quero meditar nesse vídeo com vocês, depois da vinheta. Paz de Cristo, meus irmãos, seja bem-vindo ao canal Ciência Bíblica. Mais uma vez, trazendo um vídeo aqui para o nosso canal. Se você não for inscrito ainda, clica em se inscrever e deixa o like se gostar do vídeo. Quero só me ater nesses primeiros versículos. Não vou falar muito do questão do milênio, que estarei trazendo aqui mais vídeos sobre esse tema, né? Já fiz um vídeo, mas ele faz novamente porque a imagem não ficou tão boa, né? Quem já assistiu sabe que eu sou simpatizante mais do amilenismo, né, que não interpreta esta passagem de forma literal, por ser uma única passagem, dá aparentemente a entender de um reino de Cristo de 1000 anos literal, né, mas que não tem ênfase alguma nas escrituras sobre esse reinado intermediário de Cristo. Quando vamos para a palavra, em todas as escrituras, Zacarias, Isaías, os apóstolos, Apocalipse, né, com João, profeta Daniel, vemos sempre mencionando de novos céus e nova terra, e sempre com a chave hermenêutica que é eternidade, sempre ou para sempre. Daniel 2, capítulo 44, não passaria para outros povos, né? E seria um reino que viria e esse reino seria eterno. Davi também disse isso. Então eu não vejo coerência com o reino de Cristo de 1000 anos aqui para haver ainda pecado, para haver ainda morte, para haver uma outra ressurreição, para haver uma terceira batalha de Cristo novamente contra Satanás, depois ele já ter vencido na sua primeira vinda, e na sua segunda vinda ele destrona com o poder de sua boca, como Paulo diz, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, na sua vinda, né, após a aparição do anticristo, apostasia do anticristo, depois vem a vinda do Senhor Jesus. Vamos ler, né, meu irmão? Capítulo 20, eu estou usando dessa vez a Bíblia reformada, que tem um comentário que eu vou ler daqui a pouco, a tradução NVI. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos que se assentaram aqueles que havia sido dada autoridade para julgar. Vi almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles durante 1000 anos. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Pronto, só até aqui. Queria comentar aqui com vocês o versículo 5, né? Que diz que o restante dos mortos não voltaram a viver até que se completasse o período da plenitude do reino de Cristo na terra. Porque a primeira vinda de Cristo até a sua segunda é esse tempo qual o Senhor Jesus está reinando no seu povo. Como o Senhor Jesus disse, né, em Lucas, se eu não me engano, no capítulo 17, versículo 20, que o seu reino não veria com aparência visível, que ele estaria dentro de vós, ou entre vocês. As parábolas do reino de Deus, né? Que ele vem, aquele que recebe o seu Jesus, recebe o reino. E 1 Coríntios capítulo 15 é onde termina, a partir do versículo 22,
Paulo diz que o Senhor Jesus vai entregar o reino ao Pai, né? Vai entregar esse reino ao Pai, que é exatamente na sua vinda. Por isso que aqui esse versículo 5 diz: o restante dos mortos não voltou a viver, porque os que morreram sem Cristo, né? Os que morreram com Cristo, os que nasceram de novo, que é a primeira ressurreição, a espiritual, como diz Paulo, né, no capítulo 3 de Colossenses: se vós ressuscitastes, pensais nas coisas do alto, e assim ele vai exortando ali seus irmãos, né? Então, João está dizendo aqui: os restantes dos mortos não voltaram a viver até que se completassem 1000 anos, né? No seu estado intermediário, né? No Hades, esperando o julgamento. Felizes aqueles que participam da primeira ressurreição, pois a segunda morte não tem poder sobre os cristãos eleitos que nasceram de novo. A segunda morte não tem poder e reinaram com Cristo. Ou seja, eu e você hoje, meu irmão, eu e você hoje, o que é que diz aqui no final do versículo 6? Reinarão com Cristo durante 1000 anos. O final do versículo 5, né? O final do versículo 6 que diz: segundo o poder da sua morte não tem o poder da segunda morte, serão sacerdotes de Deus. É o que somos hoje. Primeira carta de Pedro, se não me engano, capítulo 2, Pedro diz, né, que somos sacerdotes real, nação santa, povo eleito, adquirido, né, para herdarmos as mansões celestiais. Ou seja, somos sacerdotes hoje. Eu e você buscamos ao Pai, buscamos a Deus, falamos com Deus, mediante ao Senhor Jesus Cristo, que fez isso por nós, né? Na antiga aliança, só os sacerdotes poderiam falar, né, com Deus para apresentar ao povo. Hoje podemos, através de Cristo. Então, somos sacerdotes e reinamos com Ele hoje. As almas dos eleitos, daqueles que nasceram de novo, estão hoje reinando no paraíso com o Senhor. Enquanto nós, a igreja aqui, nesse presente momento, está reinando o Senhor Jesus nos nossos corações. Por isso que muitos não entendem, porque acham que o reino desse mundo não pode ser, porque acontece muita mentira, muita injustiça. De fato acontece, mas ele disse que o seu reino não é desse mundo. Quem rege esse mundo é o príncipe das trevas. Esse mundo será renovado com fogo para o Senhor Jesus, né, vir trazer um novo céu e uma nova terra. Então, o versículo 7, para encerrar esse vídeo, diz que o Satanás será solto de sua prisão e fala por pouco tempo. Veja que depois que ele é solto, ele vai reunir pessoas de Gog e Magog, dos 4 cantos da terra, para tentar uma última batalha contra o seu Jesus. Não faz sentido uma guerra, pessoas serem dos 4 cantos da terra, serem influenciadas por Satanás, e depois o próprio Senhor Jesus em pessoa reinando aqui, onde a Bíblia diz várias vezes que o seu reinado é de paz, de gozo, de justiça, fraternidade, harmonia, amor, né? Eles são uma das coisas que me fez voltar, mudar. Eu já fui pré-milenista. Eu não sou uma pessoa dogmática. Eu sou uma pessoa aberta para buscar a verdade. Eu não sou preso a títulos, arminiano, calvinista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, alvos de debates e de bandeiras para se defender, mas não sou assim, né? Porque quando eu uni todas essas questões de morte, havendo aqui com Cristo reinando, no próprio os profetas diz que o Senhor Jesus não virá para reinar em templo físico, né? Quem vai se assentar no templo, se é que o templo vai ser construído, né? Tenho minhas dúvidas, mas quem vai se assentar, quem vai se passar por Deus aqui, por um grande líder, é o anticristo. Então, meus irmãos, aqui eu vejo os eleitos que nasceram de novo, estão reinando com Cristo no paraíso hoje, e a sua igreja aqui, o império das trevas, Satanás não tem mais poder para enganar as nações, mas o que? As nações que irão, de todos esses povos, de todas essas nações, se converter ao Senhor. Paulo, em Éfeso também, diz que existe só um corpo, uma só fé, um só espírito, e que todas as nações, né, todos os povos serão alcançados por Deus, né? Lógico, os escolhidos,
aqueles que irão se converter, crer no seu Jesus. Infelizmente não todos, mas de todos os povos, de todas as nações, terá os seus escolhidos, os seus chamados. Então, de todas desses cantos terão aqueles que vão aceitar Jesus, como vemos aí como países que é tão fechado ao cristianismo, como Coreia do Norte, China, né, alguns países ali da África, e mesmo assim muitos se convertendo ao Senhor Jesus. Alguns desses países nem podem entrar a Bíblia, a internet era limitada, e mesmo assim muitos se convertendo ao Senhor Jesus. Veja a parábola da semente crescendo, porque é o reino de Deus que não pode ser impedido, mesmo com tantas enganações, com tantos governantes maus, que trazem muitas manipulações, né, nas TVs abertas, né, no jornalismo, etc., faz com que entendamos que mesmo assim o reino de Cristo está em evidência, está crescendo, e Satanás não tem esse poder, ele está limitado, selado, né, para que no período da grande tribulação, esse período de tempo, que pode ser 3 anos e meio, né, porque números nem sempre são, né, literais, mas pode ser esses 3 anos e meio finais ao qual ele será solto e ele virá com todo o seu poder, com toda a eficácia, que é o dragão. Então, meus irmãos, antes de encerrar esse vídeo, eu vou querer ler o rodapé desse capítulo, que eu achei bem interessante, que se encaixa com o meu pensamento, né, sobre essa visão de Apocalipse capítulo 20, que é um comentário. Vamos para o comentário. Então, pessoal, vamos aqui para o comentário do capítulo 20 de Apocalipse, na Bíblia NVI Reformada, que é um comentário bastante interessante, que eu compactou dessa visão, certo? Esse 1000 anos é um número simbólico para ser codificado, porque se trata de revelações para a igreja, de forma muito, assim como podemos dizer, de caráter extraordinário, né, de grande importância para o seu povo. Não podia ser algo tão explícito, até porque tanto cristãos como não cristãos poderiam contar, a partir da segunda vinda de Cristo, poderia contar os tempos para completar-se 1000 anos literais, quando o próprio Senhor Jesus disse, né, antes dele voltar, ali no início de Apocalipse, no início do livro de Atos, que não vos cabe entender os tempos e as estações, né? Quando os discípulos perguntou ao Senhor Jesus quando se daria o tempo do fim. E ficou justamente para isso, para ficar algo de até certo ponto oculto, né? Para a sua igreja estar meditando, buscando de forma contínua, e uma verdade ser revelada na sua plenitude somente no tempo do fim mesmo. Ficaria muito fácil as interpretações se esse 1000 anos fosse literal, né? Até para os outros motivos que eu já falei em outro vídeo, né? Que novos céus e nova terra eu só vejo uma nas escrituras, né? Sempre vai apontar para o reinado eterno de Cristo. É uma chave hermenêutica. Essa eternidade não tem fim ou não tem passagem para outros povos, como diz Daniel capítulo 2, versículo 44, né? Não passaria para outros povos, esse reino que viria, o reino do Messias, naquela visão lá de Daniel, né? Então vamos lá. Os 1000 anos, este capítulo retoma a contínuo relato do capítulo 9. Informa-se que Satanás, o dragão, a antiga serpente ou o diabo, é acorrentado no abismo, onde fica cativo por um período de 1000 anos e é impedido de seguir enganando as nações. Versículo 1 ao 3. Como todos os números nesse livro, a cifra de 1000 anos deve ser entendida simbolicamente, não de maneira literal, de modo que este período de 1000 anos representa a perfeição e plenitude do reinado dos mártires com Cristo, sem que sejam perturbados pela maldade de Satanás. Veja aqui um comentário que eu quero fazer, que eu já disse em outros vídeos, que aqueles que morrem em Cristo já estão reinando com ele.
né? Apocalipse capítulo 6, o próprio João que escreveu aqui, ele vê as almas dos mártires, né, no céu, clamando por justiça, por vingança. Até quando, Senhor, não vingarás o nosso sangue, né? E o anjo do Senhor os exorta, né, assim, com carinho, né, a esperar mais um pouco, só mais um pouco de tempo, né, ali na revelação de João, no capítulo 6, né, vemos também que Paulo diz que mais interessava estar encontrar-se com Cristo, mas ele precisava ainda ajudar o seu povo aqui, os seus irmãos, né, a exortar no caminho da fé. Então ele sabia da consciência que estaria com Cristo após essa vida. Então vamos lá. Deve ser cuidado de não ler nessa passagem mais do que diz e expressa com clareza. Pois é, né? Porque aqui a única passagem que fala de 1000 anos é nesse capítulo, em toda a Bíblia, né? Por exemplo, não se diz nada aqui acerca de um reinado de Cristo sobre a terra. Pois é, aqui está falando de uma prisão, né, de Satanás, que ele para de enganar as nações. Aí muitos podem dizer, mas ele está enganando todo mundo, a gente vê tanta mentira nesse mundo e tal. Pois é, meus irmãos, o próprio Jesus disse que esse mundo não era do seu reino, né? O seu reino não era desse mundo. Esse mundo é regido pelo príncipe dessa era, né? Que é Satanás. Ele comanda, né? Ele comanda, não quer dizer que o mundo não é enganado. A igreja que ela não é enganada. O povo de Deus, mesmo com tantas coisas que estão acontecendo, com tantas enganações, né, com tantas injustiças desse governo que vem, né? Mas o que é que vemos? A igreja avançando, muitos se convertendo, muitos povos, línguas e nações em todo o mundo se convertendo ao Senhor. É nisso que está escrito aqui a palavra de Deus querendo nos passar. Na questão do reino de Cristo, ele reina na sua igreja espiritual. Lá em Lucas, né? Capítulo 17, versículo 20, o Senhor Jesus disse: o meu reino não veria com aparência visível, pois ele está dentro de vós. O reino de Cristo, que começou com a sua primeira vinda e terminará com sua segunda vinda, como diz 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 22, que ele vem, acontece a ressurreição e ele derrota o último inimigo, que é a morte, que é um dos outros motivos a qual não acredito no reino milenar, literal de 1000 anos, por haver morte. Porque depois de Jesus Cristo eu não consigo ver coerência nas escrituras, havendo morte, havendo ainda possível pecado, erros, e uma nova batalha de Jesus com Satanás. Seria uma terceira. Então, o reino de Cristo é sobre a sua igreja, e ele não pode mais, Satanás não pode mais enganar as pessoas a que aprove a Deus escolher, né? E aceitar o seu Jesus e lutar contra tudo e todos, mesmo perdendo a sua própria vida, mas muitos vão seguir perseverantes em não negar a Cristo e morrer por Cristo, né? Essas pessoas foram martirizadas por não adorar a besta, né? Durante o período, né? Desde aquela época já tinha a perseguição, né? Vamos continuar lendo aqui, né? Mateus 29, os versículos, né? De que foram captados por causa do testemunho de Jesus e seus mártires. As almas dos mártires debaixo do altar clamavam por vingança. Essas pessoas foram martirizadas por não adorar a besta, o imperador, nem sua imagem, porque se recusaram a colocar sua marca na testa e nas mãos. Os que foram martirizados durante o governo da besta ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esta parece ser a primeira ressurreição, que é diferente da ressurreição final. Sim, a ressurreição final é aquela de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, né? Na volta de Cristo, os que estiverem vivos aqui ressuscitarão primeiro, que é o corpo, né? A ressurreição corpórea. Essa ressurreição primeira aqui é, ao meu ver, o de Colossenses 3. É os que nascem de novo, os que nascem do Espírito. Ou seja, os que se converteram, morreram em Cristo, né? Ressuscitaram e estão reinando com Cristo, né? No paraíso. Colossenses 3, Paulo diz, né?
Se vós ressuscitastes com eles, pensai nas coisas do alto. Você pode conferir na sua Bíblia, Colossenses capítulo 3, que eu creio, sim, a ser a primeira ressurreição espiritual, que é a do homem caído, né? O homem nasce com a herança do pecado e necessita nascer de novo, nascer do Espírito. Todos nascem destituídos da glória de Deus, que é o Espírito, o elo que precisava ter para com o Pai. Então só até essa parte aqui da ressurreição, que vale bem explicar, para termos uma compreensão melhor. Então vamos voltar lá para o vídeo. Então, meus irmãos, a partir desse comentário, reforçou o que eu venho falando. O reino de Cristo, ele está na sua igreja hoje, e que são símbolos para decodificarmos, que são verdades de forma bastante de peculiaridade máxima para a sua igreja, porque seria muito fácil 1000 anos ser contados, literais, para aqueles que estariam no governo literal aqui, para depois se rebelarem contra Deus, para novamente o seu Jesus aqui ter uma nova guerra com Satanás, uma terceira revanche, não faz sentido para mim. Após a segunda volta de Cristo, Satanás é só lançado para o lado de fogo e enxofre, após os juízos que o Senhor Jesus irá trazer, o trono branco, o tribunal de Cristo para a sua igreja, os galardões, segundo as obras, e como diz Mateus capítulo 25, ele vai separar os seus, o lado direito, os ímpios, todos aqueles que praticaram iniquidade na história da humanidade, o lado esquerdo, com Satanás e seus anjos. Então, Satanás será solto no final ou no meio para o final da grande tribulação, e não no final do milênio literal. Ok? Deixe o seu comentário, alguma dúvida, alguma discordância, podemos aprender juntos e vamos seguindo aí aos estudos para mais vídeos que podemos trazer aí para elucidar mais um pouco essas questões. Fique na paz, obrigado por assistir até aqui, compartilhe esse vídeo, deixa o like para nos ajudar. Shalom, até a próxima.